Olá, a respeito de cargos federais, olha, esse é um assunto que tem chamado muita atenção, né, no meio político. A ocupação desses cargos, a indicação dos nomes e as políticas que, obviamente, serão implementadas por esses órgãos. A informação na tela para você dos cargos que estão sob indicações, né, e que já tem, aqueles que já têm os nomes definidos dos indicadores, não são os ocupantes do cargo, tá? Deixar claro isso. Nós temos aí duas telas diferentes, né? Essa daqui é 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo? Se for, vamos em frente. A CHESF está em aberto ainda, né? Não há ainda uma indicação para a CHESF, nem um padrinho, vamos dizer assim, para a CHESF. No DENIT, o Wellington Dias seria o responsável pela indicação. No DNPM, que é o órgão de mineração, Jadiel Alencar. No DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, seria de responsabilidade a indicação de Júlio César, deputado federal. A delegacia do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, será uma indicação de Castro Neto. A Codevasf tem como indicador Marcelo Castro, senador Marcelo Castro. CPRM seria uma indicação de Merlong Solano. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, também uma indicação de Merlong Solano. E os Correios, né, a Correios e Telégrafos, a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos do Brasil, cargo aqui do Piauí, seria uma indicação do deputado Francisco Costa. O INSS seria uma indicação de Marcos Aurélio Sampaio, o IFAM, Merlong Solano, o INCRA, Dr. Francisco Costa, o IBAMA, Flávio Nogueira e a Superintendência da Pesca e Aquicultura para o deputado Jadiel Alencar. A Superintendência do Trabalho e do Emprego seria indicação de Castro Neto, assim como a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Marcos Aurélio Sampaio. A Secretaria de Patrimônio da União, SPU, seria indicação de Florentino Neto. A Superintendência do Banco do BNB, Flávio Nogueira. E a Superintendência do Banco do Brasil, no Piauí, Marcos Aurélio Sampaio. A Superintendência da Caixa Econômica Federal seria destinada a uma indicação de Júlio César. A GEAP, Plano de Saúde para Servidores Públicos Federais, a GEAP, Flávio Nogueira. E a Superintendência do Ministério da Saúde, Florentino Neto. Também tem o Ministério da Economia, Delegacia da Receita Federal. Indicação seria de Flávio Nogueira, do PT. Caixa de Assistência aos Funcionários da Banco do Brasil, a CACI, Castro Neto. ICMBio, Jadiel Alencar. Jadiel? E aí, Augusto, muito bem. Então, são esses as 25 cadeiras, as 25 pastas federais do Piauí com as indicações nessa lista. Sávia, quero perguntar para você, estamos falando de uma lista já fechada, de um acerto já feito, ou essa lista ainda está passível de mudanças? 25 nomes, 25 cargos federais serão indicados por senadores e deputados federais. É uma lista fechada, Joelson, fechada depois de mais de 3 horas de reunião ontem da bancada federal. Eu conversei com o deputado Florentino Neto, ele disse que o maior símbolo e que resume esse encontro foi união, consenso. Mas eles passaram 3 horas discutindo porque em alguns cargos havia ali mais de 1, 2, até 3 deputados federais desejando a mesma indicação. No caso dos senadores, foi realmente a única definição de consenso prévia, justamente pelo fato de serem senadores, de terem um peso eleitoral diferenciado. Mas os deputados federais, a gente lembra, né? Cada um argumentava, olha, tem que ser por votação, o mais votado indica primeiro. Já outros parlamentares contra-argumentavam, não, aqui cada voto vale da mesma maneira, somos todos deputados, então vai ser sorteio. E aí, realmente, não se chegou a um consenso. Agora, essa lista definitiva
expectativa, porque a partir já da segunda-feira esses nomes vão ser anunciados. Então, provavelmente eu vou trazer para o nosso telespectador a lista dos indicados, daqueles que vão efetivamente assumir esses órgãos. Já tem muitas categorias que estão curiosas, querendo saber quem são os indicados no INSS, nos Correios, porque isso impacta diretamente no trabalho, na condução das políticas daqueles órgãos, né, que são representações federais dos órgãos nacionais aqui em Brasília. Então, essas indicações, os nomes, a gente vai trazer na próxima semana e, claro, a nomeação tende a sair em abril. Historicamente, essas nomeações dos cargos federais saem em abril. Então, é um mês aí em que o governo federal também faz uma triagem dos nomes que são indicados, verifica esses currículos, enfim, se está tudo certinho para poder, de fato, efetivar as nomeações, Joelson. Muito bem, Sávia. Então, o nome ali em aberto na Chesf, né? Suponho eu que por excesso de pretendentes, porque a Chesf é um órgão, né, de Companhia de Hidrelétrica de São Francisco, de grande envergadura, sim, despertando interesse de mais de uma pessoa, suponho. Tinha que terminar a reunião, que senão ia dar meia-noite. Aí, como não teve consenso... Muito bem. Agora, Florentino Neto, deputado federal Florentino Neto, falou a respeito desses cargos federais, a forma como foi definido esses critérios todos e tratou a respeito de um órgão importante, o que foi apontado como um dos mais importantes, principalmente no período da pandemia, que foi a Funasa. Acompanhe a declaração dada a ele para a Sávia Barreto. Existe uma unidade da bancada do Piauí em defesa da manutenção da Funasa viva, da Funasa como instituição em funcionamento. Então, ontem o coordenador da bancada, Flávio Nogueira, lhe perguntou qual será o voto de cada um dos parlamentares e todos os 10 ali todos os 8 parlamentares que estavam presentes, que são da base do governo, todos são favoráveis à manutenção da Funasa como instrumento importante de levar saneamento, principalmente para os pequenos municípios e comunidades rurais. E respondendo objetivamente sua pergunta, houve um consenso da bancada no sentido de fazer a indicação dos cargos. Então, já foi divulgado pela imprensa, né? Coube a minha indicação da gerência do Patrimônio da União no Estado do Piauí, da SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, e do núcleo do Ministério da Saúde também no Estado do Piauí. Então, vou trabalhar agora para que a gente possa fazer as melhores escolhas e auxiliar os servidores efetivos que estão nesses 2 órgãos a implementarmos as políticas públicas em consonância com a determinação do governo federal, mas da melhor forma possível, com o nosso jeito piauiense e acolhendo nosso povo. Foi utilizado o critério de votação, né? O chamamento foi por ordem de votação. Primeiro ali o deputado Júlio César, depois o deputado Francisco, logo após eu fiz a minha chamada e, consequentemente, daí até ao final. E quando havia assim, uma convergência de mais de um parlamentar solicitando um órgão, a gente sempre buscava mediar e chegarmos a um consenso da melhor forma que a gente pôde estabelecer uma relação de órgãos e aqueles que ficaram lá no final da fila, quando fizeram o seu pedido, puderam logo fazer o pedido do segundo órgão e dessa forma nós temos alguns parlamentares que indicaram 2 órgãos e outros parlamentares que indicaram 3 órgãos. Aí, alguns com 2 órgãos, outros com 3 órgãos, critérios de indicações explicados aí a Sávia Barreto pelo deputado Florentino, né, Sávia? Bem explicado, né, para a gente entender de fato como é que foi feita essa divisão e prevaleceu o critério de todos os outros anos anteriores, né, que é votação. Sempre foi assim, votação, e provavelmente deve seguir dessa forma aí, Joelson. Eu suponho que ouvi trovões.
É isso, sabe? Então, é bom para ilustrar para o nosso telespectador, vamos ilustrar para os nossos telespectadores como é o clima aqui em Brasília, né? Saí de manhã, estava frio, aí depois ficou muito quente e agora está chovendo, assim, aí oscila muito até durante a transmissão, né? No início estava um sol e agora já está chovendo e trovão mesmo, você ouviu correto, Joelson.